Queridos, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante, diz assim a eterna palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante, diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Irmãos, esse texto que eu li, ele não termina aqui, tem cerca de mais 20 versículos. E é um dos textos mais conhecidos. Só eu já preguei 3 vezes aqui nesse texto. E eu me lembro de pelo menos o pastor ter pregado umas 2, que eu me lembre. E outros irmãos também. Mas eu aprendi, e se porventura você não sabe, aprenda isso. A Bíblia, ela é inesgotável. E ela não precisa de atualização. Eu lembro quando eu era criança, lá na minha casa tinha uma enciclopédia da Barça. Alguém lembra disso? Enciclopédia, assim fala? Enciclopédia da Barça. Eram livros que você comprava, porque não tinha internet naquela época. E aí você comprava os livros e os meninos todos vinham lá para casa para fazer o trabalho. História, geografia. E a enciclopédia era de muitos volumes, tinham cada volume um tema. E anualmente, para aquelas pessoas que tinham condição, recebiam nas suas casas a atualização da Barça. E tudo que de novo a ciência falava, tudo que de novo aparecia, você recebia um livro. E eu lembro que até 2000 lá em casa a gente recebeu. Aí depois começou a época das vacas magras, e aí meu pai não assinou mais e não recebeu. Então ela ficou atualizada só até 2000. Aí depois meu pai vendeu essa Barça. E o negócio era tão caro, que era assim, você vendia uma Barça, trocava por um preço de carro. Era um conhecimento, é muito valioso. Por isso que o Salomão fala assim: gaste tudo que você tem com conhecimento. Invista tudo que você tem com conhecimento. Conhecimento, irmão, liberta. A palavra, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E aqui, hoje eu quero te falar, diferente da Barça que precisava anualmente ser atualizada, a palavra de Deus é inesgotável e não precisa nunca de atualização. Nunca, irmão. Se você tiver um livro desse, um exemplar desse, até Deus te der vida nessa terra, fique tranquilo, que você tem a bússola que vai te levar à vida eterna. Ela é inesgotável e nunca vai precisar de atualização. E hoje eu quero meditar rapidamente alguns pontos sobre esse versículo, sobre esses versículos que nós lemos, sobre a mulher samaritana. Os irmãos bem conhecem que os samaritanos não davam muito bem com os judeus. O próprio texto fala isso. Mas Jesus sai de uma parte da Galileia, melhor dizendo, da Judéia, e ele quer ir para a Galileia. E ele sai porque
alguma coisa o chama a atenção para ir para Galiléia, para voltar-se a Galiléia. E um texto acima que nós não lemos, fala que Jesus não estava muito importando com as briguinhas que estavam acontecendo ali na Judéia. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vou partir para Galiléia. Teve uma hora, uma situação que ele estava orando à parte, e os discípulos começam a procurar e não acham Jesus por parte nenhuma. Aí Pedro e os discípulos encontram Jesus e falam assim, Jesus, em um monte orando, Jesus, todos estão à sua procura. E ele, sem falar nada, vira e falou assim, vamos agora, porque eu preciso te ensinar a apregoar a palavra e a pregar a palavra de vida eterna. E aí Jesus começa a andar pregando nas sinagogas, fazendo milagres, prodígios, e aqui ele vem numa caminhada de sai da Judéia e vai para a Galiléia. E aqueles que estudam a palavra, que têm aí um grande conhecimento na geografia bíblica, diz que tinham 3 caminhos para que Jesus passasse. E esse era o terceiro dos caminhos e era o mais incomum, porque tinha que passar dentro de Samaria, tinha que passar dentro do terreno dos samaritanos. Mas os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Existia uma rincha religiosa, existia uma rincha de povo mestiço. Os samaritanos eram um povo que era misto, mixigenado, e os judeus se sentiam puros, se sentiam melhores do que os outros. Os judeus se sentiam exclusivos. Eram realmente exclusivos, sempre foram, mas eles se sentiam melhores, maiorais do que os outros, e não se davam bem com os samaritanos. E aí a Bíblia fala que Jesus parte dessa viagem, indo para Galiléia, e passa dentro do terreno da Samaria, nessa cidade chamada Sicar. Não sei porquê, Jesus não vai pelos outros 2 caminhos. Os outros 2 caminhos é um pouco mais distante. Os outros 2 caminhos, um deles tem que atravessar 2 vezes o Rio Jordão, porque é só para não passar dentro do terreno, só para evitar problema. Mas Jesus naquele dia, versículo 4, fala assim, era necessário que Jesus passasse por ali. Por muitos motivos poderiam ser, mas alguns acreditam que já era o plano, propósito de Deus para salvar a mulher samaritana. E esse primeiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos, é que quando somos sinceros, e a mulher samaritana em todo o tempo foi sincera, e quando somos sinceros diante com Deus, quando somos sinceros diante da nossa oração, hoje nós estamos no culto de oração, quando nós temos um diálogo sincero diante de Deus, Deus também é sincero conosco. Deus nos trata como iguais. Ele senta então e vai conversar. Olha aí para sua Bíblia, versículo de número 6. Estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia, Jesus chega cansado da viagem, com fome, os discípulos foram lá buscar alimento na cidade, ele fica afastado naquele lugar propositalmente, manda os discípulos ir buscar o alimento, o almoço, era perto de meio-dia, senta no poço e fica esperando a mulher. A primeira coisa que eu gostaria de meditar aos irmãos, é que quando nós vamos para a oração, nós vamos para um diálogo com Deus. É bem verdade que nos ensinaram que quando lemos a palavra, Deus fala conosco, e quando oramos, nós falamos com Deus. É uma verdade, mas a oração é mais do que você falar com Deus. Às vezes nós ajoelhamos, e às vezes fazemos isso ao sair de casa para o trabalho, e a gente ajoelha e começa a falar, Senhor, abençoe meu dia, Senhor, faz isso, Senhor, e fala um tanto de coisa, e antes de que Deus fale qualquer coisa com você, você fala amém, e vou embora para o meu trabalho. A mulher samaritana teve um ensino e um aprendizado naquele dia. Ela teve um encontro com Jesus. Ela aproveitou esse encontro com Jesus e ela dialogou com Jesus. Irmãos, as nossas orações nada mais são do que um encontro com Jesus. Nós cantamos nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Não está errado, né? Mas o certo seria, Deus marcou um encontro comigo. É sempre Ele que vai atrás de nós. É sempre a graça dEle que nos alcança. É sempre Deus que estende a sua boa mão sobre nós. É Deus que quer que você venha até Ele. É Ele que fala assim, dê um passo, venha. Venha a mim, todos estão cansados, que eu vos aliviarei. Vou te dar um fardo novo.
Sempre Deus quer chamar a sua atenção. E se Jesus quer chamar a sua atenção, e nesse dia do encontro, o que fica marcado, e é hoje que eu queria chamar a sua atenção, é que Jesus ensinou essa mulher, é que Jesus salvou essa mulher, Jesus operou um milagre na vida dessa mulher, mas Jesus mostrou àquela mulher que era possível conversar com Ele. A mulher, quando Jesus fala assim, vou tirar água para você, vou te dar água, ela fala assim, você é maior que Jacó, nosso pai, que bebeu aqui, que nos deu. A mulher já quis colocar uma condição de pequeninez e da grandeza de Jesus ou de Jacó. Jesus mostra para a mulher, ei, calma, na oração você está de pé junto comigo, você está de frente comigo, você pode falar o que você quiser. Irmãos, nós pregamos, nós festejamos aqui domingo, o véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. A nossa oração nada mais é que um encontro com o Senhor. Dê uma de louco, irmãos. Marque na sua agenda, marque no seu celular, fala assim, um encontro com Jesus às 2h. Um encontro com Jesus às 12h. Meu encontro com Jesus às 6h. Dê uma de crente que realmente anseia por esse encontro. Muitas das vezes nós ansiamos para chegar a hora de ir para o cinema. Nós ansiamos para chegar a hora para ir para a praia. Nós ansiamos para chegar a hora para tanta coisa, mas nós não ansiamos para chegar a hora de ter um encontro com Jesus. Aquela mulher teve a maior experiência da vida dela. Jesus marcou a vida dela. Um dia eu e você fomos marcados por Jesus, como essa mulher foi. Mas hoje o ensino é, queira ter um encontro com Jesus. Como eu disse, versículo 4 fala que era necessário. Na verdade não era necessário, Jesus podia passar em outros caminhos. Mas para Jesus era necessário, porque naquela cidade, naquele lugar, naquela hora, tinha uma pessoa que precisava de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes, mas os irmãos já ouviram essa pregação outras vezes, já estudaram um texto, eu acredito, mas isso não era comum ir buscar água nesse horário. Essa mulher era uma mulher difícil, quem sabe com problemas, ansiosa, quem sabe com vergonha, com problemas inclusive morais, sociais, que as pessoas viam e poderiam apontar o dedo para ela, mas Jesus enxergou aquela mulher onde que ela estava. Ei, irmãos, não seja judeu, não aponte o dedo para os outros, não aponte o dedo nem para você. Ai, mas eu não posso. Ah, mas Deus não vai me perdoar. Ah, mas isso o fulano não pode. O Marcelo fazer uma coisa dessa, misericórdia. Não, irmãos. Deus encontra e acha e fala com qualquer um. O véu foi rasgado e a Bíblia fala, Jesus falando, eu preciso de pregar para todos. Não vai dar tempo para a gente ler, mas tem um versículo aqui nesse mesmo tempo, que Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é nesse texto aqui não, mas Jesus fala que ele veio para todos. Irmãos, em 1 Samuel 16 fala que Deus viu Davi lá atrás das ovelhas do pai dele, lá atrás do rebanho. Deus acha você, irmão, onde quer que você esteja. Essa semana eu estava conversando sobre Jonas com um irmão. Deus acha você aonde quer que você esteja. Ai, mas a minha vida, meu problema é muito grave. Não é assim tão simples como você está pensando, irmãos. Deus nos acha onde quer que nós estejamos. Deus te enxerga. E a Bíblia também fala em 1 Samuel que Deus não vê como o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Irmão, você pode estar passando por 1000 problemas. Deus vê o seu coração. Basta ser sincero diante de Deus, na presença dele, quando você estiver na oração. Basta marcar uma presença, basta marcar um encontro com Jesus, e ele está disposto a qualquer momento, se for marcar essa oração. A primeira coisa que eu queria falar é que Deus te vê aonde quer que você estiver. Deus te encontra, irmãos, aonde quer que você estiver. Deus consegue te ver aí de trás. Por conta da minha profissão, desde 2008,
Eu lido com muita gente que é bem de vida, sabe? Que tem muito dinheiro, ou que tem recurso financeiro, não muito, mas que tem. E nós, como seres humanos, como 1 Samuel diz, que nós vemos o exterior. E às vezes, por ver o exterior, nós falamos no nosso coração assim: nossa, mas eu queria tanto ter a condição do fulano, ou tanto ser como o ciclano ou a ciclana. Mas às vezes por dentro estão com dificuldades, com problemas, estão tristes, estão ansiosos, estão com depressão, estão com 1001 problemas, e você querendo ser como ele por conta do exterior. E Deus está falando assim: ei, eu te encontro, eu te acho por conta do seu coração, vem falar comigo. Não, irmãos, não queremos ser como os do mundo, não sejamos ignorantes, vamos ser sinceros como essa mulher. A mulher apresentou para Jesus e falou: olha, eu sou samaritana, você é judeu, nós poderíamos nem estar falando, você é homem, eu sou mulher, jamais essa conversa poderia estar acontecendo, mas eu creio que se você está me dando essa água, eu quero dessa água, eu quero ser abençoado. Irmãos, tem uma conversa de gente grande para com Jesus, Ele está disposto a te ouvir, irmãos. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu pecado, irmão, vá para o encontro com Jesus, não perca a oportunidade de falar com Jesus, fale com as suas palavras, fale do jeito que você entende. Quem sabe você entrou aqui muito feliz, fala com Jesus, você está feliz, mas quem sabe você entrou aqui desanimado: Senhor, é a última vez que eu venho no templo, não aguento mais, eu não aguento carregar esse fardo. Irmãos, seja sincero e fale com Jesus o que você está sentindo. Seja sincero. A mulher foi sincera com Jesus, e Jesus a abençoou, salvou a vida dela, abençoou. Quando conversamos com Jesus, Ele nos ensina e nos faz entender. Irmãos, nós não vamos ler porque não daria tempo, mas a mulher tem muitas indagações. Como é que você vai me dar uma água que eu não vou poder ter mais sede? Como é que você está falando que você é judeu, mas eu não vou adorar em Jerusalém, sendo que os judeus falam que é para lá que eu tenho que adorar, e o meu povo fala que é aqui? E a mulher começou a perguntar: irmãos, mas como é, Jesus? Eu não estou te entendendo, mas eu sei que o Messias há de vir. Jesus falou assim: eu sou o Messias. Mas eu sei. E ela tinha muitas indagações. Irmãos, lembre disso. Quando nós formos orar, quando você estiver no seu encontro pessoal com Jesus, não é no dia da sua salvação, eu creio que você já é salvo em nome de Jesus, creio, pela fé. Mas não, quando você estiver no seu encontro, no seu diálogo com Jesus, lembre-se disso, faça perguntas para Jesus. Fala: Senhor, mas eu preciso tanto de entender isso aqui que eu não estou entendendo. Senhor, me faça entender, me faça, mostre mais e mais da Tua palavra. Irmãos, é para isso que serve a oração. Oração é diálogo, oração é relacionamento. Aí às vezes a gente confunde a reverência, a nossa adoração, a nossa posição de servo para com o nosso Senhor, a gente confunde isso com uma distância. Não, tem que ter reverência, temos que saber falar com Deus, temos que sim parar, ter tempo, dedicar um tempo para isso. Mas do jeito que você conversa com seu pai, do jeito que você conversa com sua mãe, do jeito que você conversa com seu amigo, eu falo na intimidade, do jeito que você conversa com sua esposa, você pode conversar com o Espírito Santo de Deus. Ele é real, Ele existe, Ele é uma pessoa e está aqui disposto a nos abençoar. A Bíblia fala que Deus tem prazer em nos abençoar. Só que também, o apóstolo Paulo fala que nós erramos porque nós não sabemos como pedir, porque nós achamos que Deus está tão longe de a gente aqui. Você já viu aquele: ó santo Deus, olha, poderoso? Nada contra, ore do jeito que você quiser, mas entenda de uma coisa: Deus está mais perto do que você imagina que Ele está perto. Não precisa ficar invocando Deus: apareça Deus, apareça. Não, Ele está perto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele está disponível. Ele está doido para que você chame Ele para uma conversa. Ele precisa disso para fazer algo que Ele tem para fazer na sua vida. Ele precisa que você faça isso, Ele precisa que você dê esse primeiro passo para que Ele te desenvolva, para que Ele te desenvolva a sua salvação, para que Ele te abençoe, para que você possa abençoar outras pessoas. A outra coisa é que quando estamos conversando com Jesus, quando Jesus está conosco, ou tratando algo em nós, Ele não nos deixa de lado, Ele dá total atenção. Irmão, Jesus foi ali para fazer uma obra, Jesus foi ali para pregar, Jesus foi ali para salvar aquela mulher. Enquanto aquela mulher quis, Ele conversou. Enquanto não sanou as dúvidas da mulher, Ele não saiu dali. Enquanto Ele não abençoou, enquanto Ele não saiu, Ele não parou. Ei, irmãos, se você quiser, você fica eternamente falando com Jesus. Não tem tempo, não tem que pagar, não tem, sabe, não tem dificuldade, não é igual médico que você tem, marca. Esses dias eu marquei o mês de janeiro, marcou para 29 de março.
Falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse uma coisa séria, eu tinha morrido. Não, nosso Jesus está disponível, irmãos. Vá para a oração, aproveite seu tempo de oração. Irmãos, tenha tempo integral, não no integral no sentido de ter muito tempo, mas aquele tempo que você tiver, seja íntegro, na integralidade do seu tempo, tenha um tempo de qualidade com Jesus, irmãos. Vamos fazer diferente nesse ano, vamos ter tempo de qualidade. Quando você parar para orar, pare mesmo. Fala, Senhor, separei esse momento, que eu vim aqui porque eu quero conversar com o Senhor. Irmão, tenha tempo de qualidade. Nós não estamos mais tendo esse tempo de qualidade. Jesus teve tempo para aquela mulher, enquanto aquela mulher quis perguntar, ela perguntou. Por quarto, depois que nós conversamos com Jesus, depois dele trazer a salvação, solução para os nossos problemas, nos abençoar, trazer solução para as nossas dificuldades, anseios, ele nos usa para sermos uma bênção na vida das pessoas. Sabe, irmãos, às vezes Deus quer te abençoar, Deus precisa, quem sabe, te abençoar em alguma área da sua vida, mas a vontade de Deus é que nós sejamos bênção para a vida dos outros. Deus chama Abraão, se tu uma bênção. Deus abençoa N homens para que sejam uma bênção. Irmãos, José, o famoso José do Egito, sofreu adoidado. E no final da vida dele, lá no palácio, quando os irmãos vêm encontrar com ele, os irmãos começam a chorar, a pensar, nossa, olha o que nós fizemos com o nosso irmão. José vira para os irmãos dele e fala assim, ei, não preocupem, não fiquem com a consciência pesada, porque vocês não fizeram por vocês, mas foi Deus que permitiu que isso acontecesse para eu chegar no lugar onde eu estou. Irmão, reconheça tudo que Deus fizer ou te permitir passar, porque é para o nosso crescimento. Irmãos, a mulher conversou com Jesus, teve um encontro com Jesus, e no final, versículo de número 39, olha aí, João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vim depois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, Deus transformou uma cidade, por conta que uma mulher quis conversar com Jesus. Irmã, sabe, Jesus era homem, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, e a gente poderia falar assim, mas Jesus forçou a barra, e como ele era Deus, ele meio que mandou que a mulher ficasse. Não, irmão, nós somos livres, Deus nos fez com essa liberdade de escolha, inclusive isso é um perigo, né? O maior perigo do ser humano é ter essa liberdade, de escolher as coisas, porque a gente geralmente escolhe muitas coisas erradas, mas Deus não forçou a barra para que a mulher ficar ali não, mas que a mulher ficou ali porque ela quis, e o diálogo era bom, o diálogo saía palavras boas, saía palavras que interessavam, e a vida eterna começou a ser gerada no coração daquela mulher, e antes mesmo que ela entendesse que a água não era uma água física, mas uma água espiritual, ela já começou a beber da água, sem saber que estava bebendo, e com o passar, quem sabe com o piscar de olhos, estava brotando um rio de água viva dentro do coração daquela mulher. Irmãos, quando a gente para conversar com Jesus, só tem bênção para as nossas vidas. Ei, é coisa simples, tá? Está com dúvida de fazer o telhado de amianto, telha colonial? Fala com Jesus, que Ele tem solução para te dar. É que o emprego A, o emprego B? Fala com Jesus, Ele sabe te ajudar. Irmãos, Jesus tem resposta para tudo e para todos. Vamos recorrer ao nosso Jesus, ao nosso grande amigo. Vamos recorrer a encontros, mais encontros. Vamos fazer o seguinte, nós estamos na moda digital, não é? Vamos fazer uma hashtag mais encontros com Jesus? Vamos fazer? Isso é melhor, irmão. Vamos viver um ano diferente, um ano com mais encontros no culto de oração? Amém, precisamos disso aqui. Mais uma vida, Jesus fala, ele quer encontrar verdadeiros adoradores. Aquela mulher, ela foi encontrada, irmão, Jesus achou nela uma verdadeira adoradora, que Ele encontra em nós como contamos. Aí, o Espírito Santo testificando, né?
o que cantamos. Deus quer encontrar em nós verdadeiros adoradores. Deus quer, irmão, que você anseie para falar com Ele. Deus quer que você acorde ansiando para falar com Ele. Às vezes a gente anseia para falar com tanta gente, às vezes a gente não dorme à noite, porque no outro dia a gente vai encontrar alguém. E às vezes com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, nós não somos assim. Irmãos, vamos retribuir a graça e o amor de Deus com amor, com atenção, com tempo de qualidade e com mais encontros. Vamos lá, hashtag mais encontros com o Senhor Jesus? Vamos fazer isso, irmão. Eu e você ganharemos muito, as nossas famílias ganharão muito. Nós vamos impactar a nossa família, vamos impactar a nossa igreja, vamos impactar o nosso JEC, vamos impactar a nossa sociedade, a nossa cidade, porque se você quiser, você pode ter um encontro com Jesus e Ele vai abençoar a sua vida, e da sua vida se abençoa outras vidas.